Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 3. A propósito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma passagem bíblica muito conhecida, em que, a exemplo de outras catequeses que Paulo faz, ele lança primeiro o alicerce, primeiro a base, para depois ele explicar o restante. E qual que é o alicerce? Qual que é a base? Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. E aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele tem um comportamento específico e muito diferente. Posso dizer, totalmente contrário ao comportamento daquele que não é movido pelo Espírito Santo. Qual é esse comportamento? Jesus é o Senhor. Aquele que é movido pelo Espírito de Deus tem Jesus Cristo como seu Senhor. Como seu Senhor. Seu único Senhor e Salvador é quem? É Jesus Cristo. E quem é essa pessoa? É a pessoa que é batizada, que é movida pelo Espírito Santo. Quem não é movido pelo Espírito Santo não tem Jesus Cristo como seu Senhor. Essa é a base, esse é o alicerce. E nós precisamos deixar isso bem claro. Por isso não cabe na igreja as pessoas que têm duplo serviço espiritual. A pessoa frequenta uma religião durante a semana e no final de semana outra. Vai à missa ao domingo, mas durante a semana é guiada pelos astros, por cartas, por gurus, por qualquer outra coisa. Isso não é ser católico. Não é. A pessoa é até batizada, ela recebeu o batismo, ela foi para a catequese, fez primeira Eucaristia, depois de um tempo voltou para a catequese, fez o crisma. Só que na casa dela tem uma mistura de realidades, de crenças. Tem objetos de sorte, que ela acredita que vai dar sorte para ela. Vamos supor que essa plantinha aqui fosse uma plantinha da sorte, Não é essa aqui, é uma babosa, Uma aloe vera, nome chique, Que é usada para cuidar de cabelo, entre outras propriedades medicinais. Vamos supor que essa aqui fosse a planta da sorte. E tem gente católica que pega aquela planta da sorte e deixa em casa. Ou aquela planta que espanta algum tipo de espírito, de mal-olhado, ou que atrai coisa boa. Enfim, a crença ali popular, ali daquela família, talvez, misture-se com a fé que ela tem na igreja. Mas isso é falta de quê? De uma catequese mais robusta, mais bem feita e de uma experiência de igreja. Uma experiência de comunidade cristã.
Como a pessoa não tem essa experiência, ela vai à missa só o domingo para cumprir um preceito. Durante a semana, a vida dela é pagã. Ela vive como se fosse um pagão. E é aí que Paulo está dizendo que a nossa postura precisa mudar. Tem muita gente que veio para a igreja saindo de um paganismo. E isso não pode confundir você quando você entrar na igreja. Porque isso, infelizmente, acontece com muita gente. Porque a avó, a bisavó, a tia, o parente lá sempre teve determinada fé. E você hoje é católico, mas ainda faz as coisas que aquele parente fazia. Porque na família todo mundo faz, tradição. Aí um fala que não tem nada a ver, outro fala que não tem problema nenhum. E tudo bem, beleza. Só que não. Uma vez que você é de Deus, ou então você não é de Deus. E o que significa isso? Significa que aquilo que Jesus diz lá no livro, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na época, tá falando, mas isso serve para qualquer outra coisa. A autoridade de Nosso Senhor é exclusiva. Deve ser exclusiva. Caso contrário, a gente corre o risco de não ser quem a gente pensa que é. Cristãos, católicos. Talvez a gente pense que seja. E até se orgulhe, não, eu sou católico, minha família toda é católica, a gente vai na igreja e tal. Só que não reza em casa, não reza antes de comer, né? Não reza um terço, não tem uma Bíblia para fazer o estudo bíblico, né? Não tem, né? Tem um monte de objetos pagãos, usa roupa pagã, até com símbolos de paganismo, entre outras coisas. Tatua o corpo todo com um monte de coisa. E assim vai. É um monte de cultura que vai se ampliando na vida da pessoa, e aí entra várias outras realidades, tipo piercings e outras coisas que não são de uma cultura cristã. E isso é assumido dentro da cultura cristã. E esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje com muita gente. E acaba Jesus Cristo não sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos anotar no nosso diário? Nós temos aqui princípios eternos e temos ordem de Deus. Ordem de Deus no versículo 1. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Ou seja, nós não podemos ignorar aquilo que é próprio do Espírito de Deus. Por quê? Porque senão a gente se confunde com o que não é. E é isso que nós devemos levar em consideração na nossa vida. Por isso, eu quero, antes de você anotar também os princípios eternos que estão aqui no versículos 2 e 3, colocar a mão sobre o seu coração e dizer: Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Amém. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like e o seu comentário, porque eles evangelizam. E juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, nosso querido Monsenhor Jonas Abib. É assim e com esse método que a gente vai estudar toda a palavra de Deus. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer o estudo conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.